Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de Fenômenos Mecânicos. Essa é a aula síncrona número 14. Na aula de hoje, eu vou tratar de dois temas ainda no ciclo 3, que é falar sobre momento linear e sua conservação. Um dos temas hoje, é um conceito muito importante quando a gente fala de conservação de momento linear, que é o centro de massa de um sistema de partículas ou de um corpo extenso. Tá? Então, vou fazer exemplos de dois tipos, né? de partículas, que são pontiformes, pontuais, e de um corpo extenso. E finalmente eu vou encerrar a aula falando sobre movimento de um sistema de partículas, tendo em mente aí já o conceito de centro de massa e ver em que situações o momento linear se conserva. Então é uma discussão que a gente retomar aquela discussão de conservação de momento linear para uma situação um pouquinho mais geral, introduzindo o conceito aí de centro de massa. Tá? Então, e basicamente com isso, eu encerro o conteúdo do ciclo 3. Como a gente tem uma aula ainda na próxima quarta-feira, antes de encerrar o ciclo 3, provavelmente na aula de quarta-feira eu vou resolver alguns problemas representativos desse assunto, para não deixar uma aula vaga. Tá? Então eu vou começar aqui falando sobre centro de massa. De uma forma geral, o que é esse centro de massa? É um ponto, é um lugar geométrico especial relacionado a um determinado objeto. Bom, eu começo a nota de aula pegando um objeto extenso, que é aqui uma chave inglesa. Não vou fazer todo o movimento dessa chave, desenhar aqui, não vou. Tá? Mas é algo que hoje em dia, com uma filmadora, não precisa ser filmadora, né? Qualquer celular, e você conseguindo fazer um movimento slow motion, dá para entender melhor, né? Visualizar melhor o conceito de centro de massa. Tá? Então, se eu pego esse objeto aqui com um determinado formato e eu arremesso esse objeto, na nota de aula está o objeto que eu jogo num plano horizontal, uma mesa sem atrito, e ele vai deslizar. Tá? Mas eu posso arremessar esse objeto. Aqui eu vou fazer um desenho desse objeto sendo arremessado. Sim, o eixo X, o eixo Y. Tá? Se eu tivesse uma partícula, seria um movimento aqui que a gente já estudou, que é o movimento de projétil, que é o lançamento de projétil. Tá? Então a velocidade inicial vai lá, tá? E você tem essa parábola aqui. Agora, se você pega um objeto extenso como ele, um certo formato que não tem muita simetria, e arremessa, tá? Claro, eu vou ter que desprezar aqui a resistência do ar, estou considerando novamente uma situação ideal. Tá? O que acontece na situação ideal? Esse cara aqui ele pode girar, né? Dependendo da forma que você arremessa esse objeto aqui, ele vai girar, né? Fazer um determinado movimento aqui, mas esse ponto aqui que eu pintei, ele vai descrever exatamente o movimento parabólico. Tá? Então, esse é o centro de massa do sistema. É o único ponto desse objeto extenso que vai ter essa característica, tá? Que vai obedecer exatamente o movimento de uma partícula. Tá?
Bom, por que isso acontece? Isso acontece que por causa do seguinte, nesse lugar de centro de massa, é como toda a massa do sistema, tá, estivesse no centro de massa. Aqui, em vez de conseguir pegar um objeto extenso, eu tenho uma partícula de massa m no lugar do centro de massa. É por isso que tem esse movimento aqui. Tá? E outra coisa também, tá? Numa translação, né, toda a força está atuando no centro de massa. Tá? Então, eu tenho uma força resultante no objeto em diferentes pontos, mas para efeito de translação do movimento, eu somo essa força vetorialmente, que está em pontos diferentes, mas como se todo mundo estivesse atuando no centro de massa. Tá? E essa força resultante for diferente de zero, por exemplo, a força gravitacional. A força gravitacional atua em cada pedaço desse objeto. Onde tiver a massa, a força gravitacional atua. Tá? Mas é como se toda essa força atuando, em vez de atuar no objeto, atua no centro de massa. Então, eu vou ter uma partícula pontiforme de massa m, né? E se eu arremesso, vai ter esse comportamento de um objeto sem dimensão que eu arremesso aí no lançamento de projéteis. Tá? Então, isso caracteriza o centro de massa de um determinado objeto, uma determinada distribuição de partículas, né, para várias situações. Tudo bem? Agora eu vou fazer, do ponto de vista da física, né, como eu acho o centro de massa de certos objetos ou certas distribuições de partículas de dimensões muito pequenininhas, pontiformes. Tá? Eu vou começar com uma situação mais simples possível, que é pegar dois objetos pontiformes, duas massas, e achar o centro de massa. Aí eu vou generalizando até chegar num objeto que é extenso. Tá? Mas eu não vou me aprofundar para várias situações. Eu vou dar dois exemplos de objetos extensos, mas do ponto de vista da matemática, são equações, são cálculos mais, digamos assim, mais simples de se entender, tá? No nível que vocês estão hoje. Então, centro de massa, vou pegar aqui caso unidimensional. Unidimensional aqui é porque eu vou ter duas partículas, são dois corpos de massas, de tamanhos desprezíveis, né? São duas partículas pontiformes, né? E o centro de massa vai estar na linha que liga os dois, é por isso que é o caso unidimensional. Eu posso generalizar isso para um conjunto de partículas distribuídas ao longo de uma reta e calcular seu centro de massa ao longo das partículas que estão distribuídas ao longo da reta. E depois eu posso generalizar e ir para o espaço tridimensional. Então, vamos começar pelo mais simples. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas massas e elas estão num eixo X. Eixo X tem uma origem que eu escolho, sistema de coordenadas. Tem uma massa M1 e uma massa M2. Tá? Dado o sistema de coordenadas, que o eixo X e a origem, eu caracterizo o que? A posição de M1 pelo vetor x1, vetor, nesse caso, né, é uma dimensão só, né, x1, e esse aqui é
x2. Né? Como é eixo, que a origem está aqui, ao invés de desenhar isso aqui, eu posso simplesmente escrever aqui x1 e x2, subentende-se x igual a 0, está aqui na origem. Tá? O centro de massa é um cara que, nesse caso aqui de dois corpos, ele vai estar em algum lugar na linha que conecta os dois corpos. O centro de massa está aqui. E vou ter uma posição x de centro de massa. Essa posição x de centro de massa, x do centro de massa, é definido por seguinte. Digamos assim, é uma média ponderada aqui das posições e quem dá peso são as massas. Então é m1x1 mais m2x2 dividido por m1 mais m2. Tá? Aqui, vamos supor que essa distância entre eles seja d, tá? Então eu posso calcular aqui qual... Aqui está dependendo, claro, da coordenada do x centro de massa, né? Isso aqui vai depender da origem, onde você escolheu a origem, porque esse x centro de massa que está no eixo coordenada vai dar essa distância aqui, né? Então, mas vamos supor que independente da coordenada aqui, eu tenho uma distância entre m1 e m2 seja d, tá? Então, se for isso, eu vou ter aqui x de centro de massa, m1 x1 mais m2 x2 menos x1 igual a d. Tá? Então eu vou substituir x2 por d mais x1. Vai ficar x2 igual a d mais x1 dividido por m1 mais m2. Tá? Isso aqui vai ficar, quando eu abro aqui, eu vou ter m1x1 mais m2x1 dividido por m1 mais m2, vai ter o x1. Mais, do que eu abri aqui em cima, vai ter m2d, m1 mais m2. X de centro de massa é o x1 que está aqui, mais um pedacinho. Quem que é esse pedacinho aqui? É d', que é m2 dividido por m1 mais m1, m2, d. É exatamente esse cara aqui, é o meu d'. Tá? Aí a gente vê que é o seguinte, o d' é m2, m1 mais m2d, d' vai ser igual ao seguinte. Se m2 é muito maior do que m1, m2 é muito maior que m1, então d' é aproximadamente d. Ou seja, o centro de massa está em m2, praticamente. Se for o contrário, se m1 for muito maior que m2, então essa razão aqui, m2 dividido por m1 mais m2, esse cara vai a zero, tá? Então d' vai a zero. m2 muito menor que m1. Ou seja, o que é a zero? Fica próximo da massa m1. Então o centro de massa, quando a gente olha por aqui, ele é uma média que leva em conta o peso, faz uma média ponderada, e o peso é a massa, então significa que o centro de massa vai estar próximo do objeto que é mais massivo, que tem uma massa maior, tá? Então essas são as duas situações extremas, né? O centro de massa está próximo da maior massa, né? Se essa maior massa é totalmente dominante, o centro de massa está praticamente nessa massa, tá? Então é o que acontece, por exemplo, a gente não vai estudar o movimento
do sistema a Terra e o Sol, mas a gente pega o sistema a Terra e o Sol, né, tem um centro de massa. Eles, os dois, giram em torno do centro de massa. Mas se vocês olharem o centro de a massa do Sol comparado com a massa da Terra, é aquela situação aqui que M2, que a massa do Sol é muito maior que M1, que a massa da Terra, então, portanto, o centro de massa está praticamente junto ao Sol, tá? Então, essas são as situações extremos, tá? Bom, generalizar isso aqui para várias partículas é fácil, tá? Então, ao invés de eu ter duas partículas, mas se eu tivesse aqui M1, M2, embora até Mn, tá? Se eu tiver isso aqui, todo mundo na mesma linha por enquanto, tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é simplesmente continuar aqui essa média, né? Essa média ponderada, e escrever M2x2 mais M3x3, M4x4 até Mnxn. E aqui, vou somando a massa até Mn, tá? E aí eu vou pegar essa massa aqui. Bom, eu vou escrever da seguinte forma. Forma compacta vai ser a soma da massa, eu vou chamar de imão. E essa somatória aqui, a soma, eu consigo escrever como sendo uma somatória de igual a 1 até n de Mi x i. E o imão é a massa total, então é simplesmente a somatória de igual a 1 até n de Mi, tá? Então essa é a situação quando eu tenho n objetos pontiformes alinhados, tá? Bom, agora eu vou ter n objetos, mas eles estão distribuídos no espaço, tá? Aí como é que eu calculo aqui o centro de massa? Então vamos lá. Então aqui é o caso geral. Eu vou escrever, desenhar o sistema de coordenadas cartesianas tridimensional. X, Y, Z. E aí eu tenho aqui massa M1, massa M2, assim até a massa Mn. Então eu tenho N partículas ali, tá? Bom, aqui eu defino um sistema de coordenadas. A física diz, eu tenho uma distribuição de partículas. Eu quero achar o centro de massa desse cara, desse sistema, tá? Então eu defino um sistema de coordenadas que tem uma determinada origem, tá? A partir do momento que eu defino um sistema de coordenadas que tem essa origem, eu vou ter os vetores posição R1 para massa M1, R2 para massa M2 e assim por diante até Rn para massa Mn, tá? Aí quem é o centro de massa? Agora o centro de massa vai ser um vetor, posição do centro de massa, vai ser simplesmente 1 sobre m, que é a massa total como era antes, somatória de igual a 1 até n, ainda vai ser a média ponderada sobre as posições. Então lá eu tinha M1, X1, M2, X2, né, somatória, só que agora ao invés de ter X eu tenho a posição I, RI, e o I vai de 1 até N, tá? Bom, lembrando aqui que imão é simplesmente somatória de igual a 1 até N
de MI, como é o caso anterior. Então, simplesmente somando as massas. Tá? Bom, em coordenadas cartesianas, como eu fiz aqui, x, y, z, cada vetor posição R1, R2 até o Rn pode ser escrito em termos de quem? Coordenada x na direção i, mais yi na direção j, mais zi na direção k. Tá? Aí quando eu escrevo R vetor em termos dos versores i, j, k, então eu vou ter aqui R do centro de massa igual a 1 sobre m, somatória, e eu vou escrever separadamente cada uma das componentes. Tá? Aqui eu vou ter mi xi na direção i, mais 1 sobre m, somatória de i igual a 1 até n, mi. Agora o segundo termo aqui é yi na direção j, mais o último termo é 1 sobre mão, somatória de 1 sobre 1, de i até 1, de 1 até n, de mi, e o último termo é zi na direção k. Tá? Bom, mas antes eu tinha aqui 1 sobre m somatório de mi xi, isso aqui é a coordenada x do centro de massa. Então substitui esse cara aqui por x do centro de massa. Tá? Agora 1 sobre m somatório de mi yi, da mesma forma que o anterior era x de centro de massa, agora é a componente y do centro de massa. Então agora, mais y do centro de massa, vezes versor j. E o último termo aqui, eu vou identificar como sendo componente z do centro de massa. Então vai ser z centro de massa multiplicado por versor k. Tá? Então, posição de centro de massa, eu simplesmente olho posição x do centro de massa, y e z. Isso em coordenadas cartesianas. Tá? Para fixar melhor aqui, conceito de centro de massa, eu vou resolver um problema muito simples com n igual a 3. E o bom do n igual a 3 é que, exceto quando eles estão alinhados e no mesmo ponto, 3 pontos formam um plano, né? Então, eles vão estar distribuídos aí num plano. Então, aula 14, exemplo 1. Esse exemplo é um exemplo relativamente simples, que vai ser o seguinte: eu vou ter uma molécula de H2O, é água. Então eu tenho 2 hidrogênios, H, e eu tenho aqui um átomo de oxigênio. Tem uma ligação oxigênio com hidrogênio e outra ligação oxigênio-hidrogênio, e a distância é 0,1 nanômetros, que também simétrico, porque os hidrogênios são iguais, 0,1 nanômetros, e tem uma separação aí de 106 graus. Eu deixo aqui pegar a linha vertical, e aqui vai estar 53 graus e aqui 53 graus. Tá? Então essa é a molécula H2O e eu quero achar seu centro de massa. Tá? O problema é isso.
Agora, quando eu acho a posição de centro de massa, eu vou escolher um sistema de coordenadas para trabalhar, para achar as posições e aplicar a equação, né? Aonde que eu vou fazer? Eu olho para o problema, cada um escolhe do jeito que quer, mas aqui eu vou pegar aqui o eixo X como sendo o eixo horizontal que vai conectar os dois hidrogênios. Então isso eu chamo de eixo X. E o eixo Y eu vou colocar aqui passando pelo oxigênio e passando pelo ponto médio desses dois hidrogênios. Tá? E aí aqui eu vou chamar de origem do sistema de coordenadas. Tá? O x igual a 0 e y igual a 0. Então aqui no ponto médio entre os dois hidrogênios. Aí se eu fizer isso, né, o centro de massa tem coordenada R, centro de massa, tem coordenada x de centro de massa na direção I, mais y centro de massa na direção J. Tá? Mas, porque eu tenho hidrogênio à direita, hidrogênio à esquerda é a mesma distância, e um oxigênio que passa pelo meio, tá? Então, por questão de simetria, esse cara aqui é 0, mesmo eu não fazendo a conta. Só olhando eu consigo explorar a simetria, tá? Claro, não precisa, eu posso fechar os olhos aqui e achar o x de centro de massa aplicando a fórmula, né? Se aqui é a origem, aqui eu tenho uma distância, posição que é um menos d, lá tem mais d, aqui é 0 para coordenada x. Então isso aqui vai dar 0, né? Dá para verificar rapidamente. Y não é tão fácil assim, né? Mas vamos lá. Então, no caso do Y, eu vou aplicar a fórmula. Então, x centro de massa, vejo que é 0. Quem que é o Y de centro de massa? O Y de centro de massa, eu vou ter aqui 1 sobre a massa total, que é 2 vezes massa hidrogênio mais massa do oxigênio. Isso aqui multiplicado por... são 3 objetos. Eu vou ter aqui massa do hidrogênio, componente Y desse hidrogênio, eu vou chamar Y do hidrogênio 1, que é esse cara aqui, mais massa do hidrogênio também Y, componente Y, porque o X já falei que é, né, do centro de massa é 0. O Y do hidrogênio é YH, hidrogênio, só que é o segundo hidrogênio que é 2. Mais massa do oxigênio, Y do oxigênio. E fecha. Tá? Bom, a componente Y dos dois hidrogênios é 0 porque o hidrogênio está sentado no eixo X. Então isso aqui é 0, isso aqui é 0. Tá? Quem que é o Y do oxigênio? Aqui é 0, seria essa coordenada aqui. Né? Mas essa coordenada, como é que eu calculo? Eu tenho o ângulo 53 graus e eu tenho a hipotenusa, que é 0,100 nanômetros. Se isso aqui eu chamo de H, né? O cosseno de 53 graus, que está aqui, ele fecho a hipotenusa, eu estou projetando no eixo vertical, que vai dar H. Então cosseno de 53 é H, que é o cateto adjacente ao ângulo, dividido pela hipotenusa, que é 0,100 nanômetros. Tá? Então, isso aqui é igual a Y do oxigênio, que é H, que é 0,100 nanômetros vezes cosseno de 53 graus. Tá? E finalmente,
outra informação que eu tenho é que aproximadamente a massa de um oxigênio é 16 vezes a massa de um átomo de hidrogênio. Tá? Não é exatamente igual, mas para nossos propósitos aqui está de bom tamanho. Tá? Bom, se eu faço isso, né, a massa de oxigênio vai ser 16 vezes massa de hidrogênio, que vai entrar aqui. E vai entrar aqui também, massa de oxigênio é 16 vezes massa de hidrogênio. Tá? Então, Y centro de massa vai ser 16, massa de hidrogênio cancela a massa de hidrogênio, massa total é 18, a massa do hidrogênio, vezes 0,100 nanômetros, cosseno de 53 graus. Tá? Portanto, Y do centro de massa vai ser igual a 0,0535 nanômetros. E ele vai entrar aqui. Tá? Aí eu tenho R posição do centro de massa. Dá para ter uma ideia aqui, né? 0,100, aqui o que não fiz a conta, deixa eu ver se eu fiz a conta do H, não fiz a conta do H, mas é alguma coisa assim, digamos, alguma coisa assim, tá? Centro de massa. Ele está bem próximo do oxigênio, né, comparado com o hidrogênio, por causa da massa do oxigênio ser muito maior que dos dois hidrogênios. Tá? Bom, então é um problema muito simples, né? Mas serve para ilustrar. E para a gente achar aqui, a gente define nosso sistema de coordenadas do jeito que a gente quer, né? E no final, esse centro de massa, a gente calcula uma certa distância em relação a um determinado ponto. Tá? E isso não pode depender, essa distância do centro de massa a um determinado ponto aqui não pode depender do referencial. Tá? Por exemplo, distância do centro de massa até o oxigênio. Não depende do referencial. Tá? Bom, então isso é um exemplo de caso que eu tenho uma distribuição sistema com partículas pontiformes, pontuais, partículas de dimensões desprezíveis. E agora eu vou partir para uma situação que é novidade em relação ao ensino médio, que ensino médio também a gente fala de centro de massa, mas aqui a gente vai estender esse conceito de centro de massa, vai fazer cálculos para objetos extensos, corpos extensos. Então, centro de massa de corpos extensos. Então, eu vou aqui ter um determinado corpo, aqui, um certo volume, ou um corpo planar, que é um corpo que ocupa um plano, né? Um pedaço de papel, por exemplo, né? Papel reto, um plano, ou pode ser, por exemplo, uma linha, que eu desprezo as dimensões de... só mantenho a dimensão de comprimento, um fio fino, tá? E assim por diante. Então são diferentes tipos de objetos. Vou generalizar aqui. Coloco o eixo sistema de coordenadas x, y, z. Tá? E vamos supor que esse objeto tem um centro de massa em um determinado lugar. Né? A questão é como achar esse centro de massa. Então, a primeira coisa que eu sei é achar o centro de massa de um sistema de partículas de massas pontiformes, que é aquela somatória 1 sobre a massa total, somatória, né, de MI, XI na direção I, MI, YI na direção J, MI, ZI na direção K, e o I vai somar sobre todas as massas distribuídas aqui. O que eu não tenho é um objeto extenso, mas mentalmente eu posso pegar esse objeto aqui e fatiar esse objeto em pedaços muito pequenos. Tá?
Aí eu vou pegar um desses pedaços. Aqui. Exagerando o tamanho. Tem um pedaço. Esse pedaço vai ter uma massa delta MI. Delta, aqui é uma notação infeliz, porque geralmente na física a gente chama delta de diferença, final menos inicial, mas também a gente usa muito esse delta quando a gente fala de objetos, né? Quando a gente fatia um determinado algo extenso, né? A gente fatia em vários pedaços, a gente chama de delta cada pedaço. Então aqui delta MI. Delta M1, M2, M3, etc. Se você fatiou em 1 bilhão de pedaços, o I vai de 1 até 1 bilhão. Tá? Bom, essa massa, iésima massa, vai ter vetor posição, que é RI. Tá? E aí, eu vou achar, então aqui, formado por N corpos muito pequenos. Tá? Posso assumir isso, posso fatiar, né? Mentalmente fatiar. Aí fatiando eu sei que, porque é discreto, R do centro de massa, que é esse cara aqui, é igual 1 sobre Emon, que é a massa total, somatória de delta MI RI. RI da iésima partícula, I vai 1 até N. Tá? E quem que é M? Como era antes, M é simplesmente somatória de I igual a 1 até N de delta MI. Tá? Bom, na verdade isso é uma aproximação. Esse delta é igual. Mas é uma aproximação porque é uma situação que eu mentalizei e dividi em mesmo pedaço. Tá? E não dá para ser um pedaço infinitesimal. Ele vai ter um tamanho, uma dimensão. Tá? Agora, no limite que eu quero, não coleção de objetos infinitesimais, mas objeto extenso, né? Nesse limite, eu faço o seguinte. Formalmente, eu vou tomar N indo para infinito. Tá? Ou seja, muito grande. Eu fatio muitos pedaços, muitos, bilhões, trilhões de pedaços. Tá? Aí quando N tender a infinito, cada esse delta MI vai virar um certo dm, que é a massa infinitesimal. Tá? Então se faço isso, eu vou ter R do centro de massa vai ser igual o limite que N tende a infinito dessa somatória aqui, que é 1 sobre M. Mas o limite que ΔM da somatória tende a infinito, a somatória vai virar uma integral, ΔM vai virar um dm, e o R, que tinha um índice I, agora ele é contínuo, R. Tá? E eu vou integrar esse I sobre o volume do objeto. Ou sobre o objeto, tá? Volume ou sobre o objeto. Vou fazer essa integral aqui, tá? Bom, e quem é M? O M vai ser, em vez da somatória, no limite que N tender a infinito, vai deformar também, vai virar uma integral, ΔM vai virar dm. E aqui sobre o volume ou sobre o objeto também. Tá? Então, formalmente, é isso. Agora, não dá para fazer nada do jeito que está aqui.
Mas eu posso pegar esse elemento de área dm, elemento de massa, e fazer o seguinte, esse elemento de massa dm, ele pode ser escrito da seguinte forma. Aí vai depender do tipo de objeto, tá? Da distribuição da massa do objeto. Basicamente isso. Quais são as três possibilidades que eu tenho? Por exemplo, se eu tenho um objeto que só estou considerando o comprimento, um arame muito fino, né, uma barra muito fina, eu só estou considerando a dimensão do comprimento, não a área da seção transversal. Então, eu tenho um objeto em uma dimensão só, e o dm, ele pode ser elemento de massa pode ser escrito como sendo um lambda multiplicado por um comprimento infinitesimal. Tá? Quem que é lambda? Lambda é a densidade linear de massa. Tá? Como é que eu acho essa densidade linear da massa? Eu pego o objeto, pego um pedacinho do objeto, estou exagerando o tamanho, mas pedacinho, de comprimento dl, e vai ter uma certa massa dm aqui. Tá? Aí eu falo que esse objeto tem uma densidade lambda. Quem que é lambda? Lambda é dm dl. Tá? É uma densidade linear de massa. Então tenho aqui um arame, venho aqui, pego um pedacinho pequenininho, menor que milímetro, muito pequenininho, nesse ponto aqui. E vejo a massa nesse 1 milímetro da barra. Faço dm dividido por dl. Tá? Então eu vou achar tantos quilogramas por tantos metros. Quer dizer, vai ser fração de quilograma, né? 0,00001 quilograma para comprimento 0,00001 metro. Não importa. Eu vou achar o lambda, que é a massa dividido pelo comprimento. Tá? E se essa barra for uniforme, tiver uma distribuição uniforme de massa, e se eu pegar aqui e fizer a mesma coisa, pegar no meio e fizer a mesma coisa, esse lambda não vai mudar. Tá? Mas vamos supor que eu tenho um objeto comprido que começa, por exemplo, com, eu sei que é quebradiço, mas alguma coisa parecida com isopor, né? Aí vai sofrendo uma transição, depois vai ter madeira, depois vai virando, no final ele vai ser chumbo. Tá? Então, evidentemente, esse lambda vai depender de onde você está pegando a amostra para fazer dm dividido por dl. Ou seja, lambda depende da posição onde está o objeto, porque a densidade, nesse caso, vai variando. Tá? Então, essa é a densidade linear e de massa, que é quantidade de massa por unidade de comprimento. Tá? E pode variar. Né? Se for um material homogêneo, claro, não varia. Se eu pego uma massa aqui, um objeto aqui, uma barra de ferro, é inteiramente do mesmo ferro, mesmo material, mesma seção transversal, então não importa o pedaço onde eu estou pegando, a densidade vai ser igual. Então vai ser igual a eu pegar comprimento total, pegar massa total e pegar massa total dividido pelo comprimento total. É uma situação muito específica. A gente vai trabalhar com isso, fazer exemplos com isso. Então essa é uma situação. A segunda situação é quando a massa ela está distribuída num objeto bidimensional. Tá? Então eu chamo esse aqui de sigma, dm pode ser escrito sigma dA, onde sigma é a densidade
superficial de massa. A mesma história aqui, só que ao invés de considerar uma dimensão que é o comprimento, eu estou considerando comprimento mais e também a largura, tá? E também pode ser uniforme, pode não ser uniforme, pode variar o ponto a ponto, o valor de sigma. Ou o sigma pode ser constante, tá? E finalmente, quando eu tenho um objeto tridimensional sólido, né, não necessariamente sólido, mas é um objeto tridimensional, eu vou ter ρ dV. Ρ é também densidade, só que esse aqui volumétrica de massa. Que é provavelmente o que vocês estão mais acostumados, né? Então, densidade da água. Eu pego um certo volume de água, a água tem que estar no recipiente, né? não tem volume próprio, né? Não tem forma própria, desculpe, tem volume, mas não tem forma própria, tá? Então eu posso pegar lá uma certa quantidade de água e ver o volume que ocupa essa água. Então a densidade é a massa dividido pelo volume. Tá? Isso pode mudar. É claro que você está numa água, uma amostra da água, não vai mudar muito. Né? Você pode pegar uma piscina cheia e pegar um pedacinho, uma vasilha pequenininho, pegar água num determinado canto de cima da piscina, de uma piscina, pegar a massa, dividir por volume. Vai achar um valor. Tá? Você pode ir para o outro canto da piscina, lá no fundo, fazer a mesma coisa. Você divide a massa pelo volume. Vai dar mais ou menos o mesmo valor. Tá? Ou você pega a piscina como um todo, volume total da piscina, pegar a massa total que está lá e dividir a massa pelo volume, também vai dar o valor. Então, nesse caso, a densidade é uniforme. Mas existem situações, né, se eu pegar diferentes líquidos, principalmente, e misturar, quer dizer, não vou conseguir misturar, né, pegar óleo e água, dá para num determinado container, eu sei que a densidade onde tem o óleo é um valor, onde tem a água é um outro valor. Então, essa densidade pode mudar ponto a ponto. Né? Claro, nesse caso tem dois valores, mas ele pode mudar continuamente. Então, esse é o conceito. O dm, né, na prática, para achar o centro de massa e a massa, não uso o dm do jeito que está aqui, porque eu não sei. Eu vou usar lambda dl, sigma dA, o ρ dV. Tá? Qual usar vai depender da geometria, do formato do objeto que eu quero calcular o centro de massa. Tá? Então, para ilustrar, eu vou fazer dois exemplos aqui, que é densidade linear. Então, vou pegar uma barra, tá? Algo que eu desprezo, a seção transversal, a área da seção transversal. Só vou considerar o comprimento. Por que isso? Porque se eu coloco aqui lambda dl, dl está no eixo x, é um dx. Agora, se eu pego o sigma dA, se eu estiver num plano, quem que é o dA? É elemento de área. São duas integrais para resolver. Tá? Se for em coordenadas cartesianas, teria um dx dy. E densidade volumétrica são três integrais para resolver. Então, do ponto de vista de cálculo, do ponto de vista técnico, né, o cálculo se complica um pouquinho mais e entra num tipo de cálculo que vocês ainda não estão muito familiarizados, tá? que é derivada integral com várias variáveis. Então, meus exemplos aqui vão ficar na situação aqui de cima, que eu vou usar densidade linear, porque o objeto vai ser algo que eu desprezo, dimensão de largura e profundidade, só o comprimento. Então vamos lá. Vou fazer dois exemplos.
Então aqui, só para manter a notação da aula 14, o exemplo é 2. Primeiro, eu vou ter aqui uma barra, tem itens A e B. Eu tenho uma barra, só que eu vou desenhar aqui o sistema de coordenadas onde a barra está, x, e a barra está aqui. Tá? Uma das extremidades da barra está na origem do sistema de coordenadas, O. A barra tem comprimento L, então a coordenada da outra extremidade está em x igual a L. Tá? E a barra tem uma densidade lambda. Tá? E aí eu vou querer calcular o quê? O item A vai ser lambda constante. Então, e aqui eu sei que é uma barra de massa M, tá? E comprimento L. Então, primeiro o lambda é constante. Que eu quero calcular o centro de massa desse cara aqui. Qual é o x de centro-massa? Tá? Então é 1 sobre m integral. Essa é só a componente x, né? Então, daquela expressão que eu escrevi aqui, a componente x é dado por x dm, e eu vou integrar aqui sobre a barra. O que isso quer dizer? Coloco no eixo x, eu vou ter uma certa quantidade de massa dm na posição x, e o comprimento aqui vai ser dx. Tá? Um comprimento infinitesimal, pequenininho, esse comprimento é dx, numa posição que é x, e x tem que ser entre 0 e L, porque tem que ser na barra. Tá? Agora, como eu disse antes, relacionar dm com lambda, eu falei que dm, nesse caso aqui, vai ser lambda dx. Tá? Do jeito que está escrita a equação, diz que se eu conheço a densidade lambda, e se eu pegar um pedaço dx pequenininho, multiplicar por lambda, eu tenho a massa dm. Posso pensar no contrário dessa fórmula aqui, que é lambda, e passar dx dividindo, então fica dm dx. Tá? Eu vou para a barra, pego um pedacinho pequenininho, meço a massa, é dm. O comprimento, dx. Divido, é lambda. Tá? Aí esse lambda eu peguei na posição x. Se eu trocar de lugar e fizer a mesma coisa, esse lambda pode mudar de valor se a densidade não for uniforme. Mas o item A diz que lambda é constante, ou seja, a barra é uniforme. Tá? Então, daqui, vamos lá. dm é lambda. Aqui, né? Aqui é o dl é igual ao dx. Então, primeiro é lambda dl. Como eu estou no eixo x, é lambda dx. Tá? Então, ao invés de dm, eu vou escrever lambda dx. Tá? Só que como lambda é constante, dm dx, eu posso pegar massa total dividido pelo comprimento total L, porque o lambda vai ter o mesmo valor em todos os pontos, que é o item A. Tá? Então, lambda é emon dividido pelo comprimento L da barra. Então, eu venho aqui, vou, ao invés de colocar o lambda, coloco m dividido por L.
M é constante, L é constante, sai da integral. 1 sobre M, M dividido por L, fica integral de x dx. Tá? Aqui, inclusive, M vai embora com M. Eu tenho que resolver essa integral. E essa integral é uma integral definida, porque eu falei que aqui é sobre a barra. O que é sobre a barra? Eu venho aqui e a barra está desde x igual a 0. Então, coloco aqui. Até a outra extremidade da barra, que é x igual a L. Se eu faço isso, eu estou somando cada pedacinho pequeno de x dx. Tá? Integral de x dx é x quadrado sobre 2, substituindo os limites superior e inferior. Isso aqui vai dar L quadrado sobre 2. Tá? Então, o x de centro de massa vai ser 1 sobre L, L quadrado sobre 2. 1L vai embora com L e vai ficar L sobre 2. Que é o item A. Tá? O que esse cara está querendo dizer? A barra é uniforme e o centro de massa está exatamente no meio da barra. Tá? Então, um jeito de ver isso sendo uniforme é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Embora não seja um objeto uma dimensão, mas eu posso aproximar aqui, né? Posso desprezar essa dimensão, tá? Um objeto desse tipo aqui. Aqui tem pilha, um monte de coisa, mas vamos supor que seja uniforme. Se for exatamente uniforme, né? Porque aquela que eu falei que a força externa age como se estivesse agindo no centro de massa, então a força gravitacional também age, é como se a força gravitacional agisse em torno do centro de massa. Tá? Então, se eu estiver no centro de massa, que nesse caso é meio, tá? O que acontece é que eu consigo colocar esse cara em equilíbrio. Tá? Exatamente no meio. Não está exatamente no meio, que tem pilha aqui, tá? Então, mas se for exatamente no meio, é a situação de lambda constante. Tá? Não precisava ter feito conta para achar o centro de massa desse objeto uniforme. É no meio. Tá? Mas a conta é mais para mostrar o procedimento para o item B, que é uma situação que lambda vai depender de onde eu estou na barra. Tá? Então, o item B vai ser uma situação que lambda não é mais constante. Lambda vai aumentando linearmente com x. Então, item B, lambda vai ser um alfa, x, alfa constante. Tá? Então, a densidade em x igual a 0 é 0. Quando x igual a L, é alfa vezes L. Então, ele vai aumentando, a densidade vai aumentando à medida que eu vou indo para a extremidade à direita da barra. Tá? Essa situação aqui. Bom, ele deu a massa M, continua sendo a massa M total, e o comprimento L. Só que agora essa massa M está distribuída não de forma uniforme ao longo do comprimento da barra. Tá? Como eu sei M e lambda é alfa x, eu vou ter que achar o alfa. Tá? Como? Eu sei que M é integral de dm e aqui sobre a barra. Mas quem que é dm? dm é lambda dl, que é lambda dx. Então agora aqui é igual integral de lambda dx na barra. Mas quem que é lambda agora? Lambda é alfa x. Então, eu venho aqui, no lugar do lambda, eu coloco alfa x. Tá? Alfa é constante, então sai da integral.
vai ficar massa igual a alfa integral de x dx sobre a barra. Mas a barra vai de 0 até L. Essa integral aqui, novamente, é x² sobre 2. Então, a massa agora vai dar alfa L² sobre 2. Tá? Então, isso quer dizer que alfa é 2m dividido por L ao quadrado. Alfa não foi dado. Foi dado m, foi dado L. Tá? Isso aqui só para achar o valor de alfa, porque a massa total é dada. Tá bom? Agora sim eu vou achar o centro de massa. Tá? Achei o alfa, eu vou achar o centro de massa. Eu venho aqui de novo para a expressão geral. X de centro de massa é 1 sobre emão é dado, integral de x dm. dm de novo, quem que é? dm é lambda dx. Então, vem aqui, dm é lambda dx. Quem que é lambda? Alfa x. Então, eu venho aqui, vou substituir por alfa x o lambda. Lambda é alfa x. Alfa é constante, sai da integral. Então aqui vai ficar 1 sobre m, alfa é constante, integral x vezes x, x² dx, e a integral é sobre a barra. O que é sobre a barra? Extremidade à esquerda da barra está em 0, a extremidade à direita da barra está em L. Tá? Integral de x² dx é x³ sobre 3, de 0 até L. Substitui o limite superior, vai dar L ao cubo sobre 3. E o limite inferior vai dar 0. Tá? Então, isso aqui vai ser 1 sobre emão. Quem que é alfa? Alfa é 2m sobre L². Quem é integral? L ao cubo sobre 3. Tá? Vou apagar aqui. Então, x centro de massa vai ser igual ao quê? Massa vai embora com massa. L² vai embora com L², sobra um L em cima. Vai ficar 2/3 de L. Tá? X igual a 0 está aqui, x igual a L está aqui. O que seria 2/3 de L? Eu pego L, divido em 3 pedaços iguais. 1/3, 1/3, 1/3. E o x de centro de massa está a 2/3 da origem. Tá? Como lambda é alfa x, a densidade vai aumentando à medida que eu vou caminhando para a extremidade à direita da barra. Então significa que o centro de massa vai estar mais próximo da extremidade à direita. Tá? Então, se eu quiser equilibrar essa massa com essa densidade, eu vou ter que colocar o meu dedo aqui no centro de massa, que vai estar aqui. Tá? Então, esse é o centro de massa para essa situação aqui. Tá? Bom, eu vou fazer mais um exemplo, também envolvendo uma barra. Pode ser essa mesma barra, comprimento L. Tá? Só que eu vou entortar essa barra e fazer um semicírculo, uma semicircunferência, tá? De raio R. Só que o comprimento da barra é L. Aí eu quero calcular aonde está o centro de massa da barra
com esse formato aqui de semicírculo. Tá? Então esse é o exemplo 3. Eu vou ter a mesma barra, mas entortando. É isso aqui que eu vou ter. Tá? Comprimento L, massa M. E eu vou colocar, é isso que é o problema físico. Agora, para fazer o cálculo, achar o centro de massa, eu vou escolher um sistema de coordenadas. Esse vai ser eixo X. E esse aqui vai ser meu eixo Y. Tá? Ele vai ser um ponto, vai ser um eixo de simetria. O que tiver desse lado aqui, esse outro lado está espelhado. Tá? E vai ter um raio R, que é dado L. Né? O semicírculo vai ter comprimento πr. O πr vai ser esse comprimento que é dado, que é L. Portanto, R é L sobre π. Tá? Porque o L é dado. Vou expressar o resultado em função de R no final. Tá bom? É isso que eu tenho. E eu quero achar o centro de massa desse objeto. Lembrando, outra coisa também que eu não falei, no exemplo 3, lambda eu vou tomar como sendo uniforme. Tá? Bom, porque o lambda é uniforme, esse eixo Y é o eixo de simetria. Tudo que tiver de massa desse lado direito é igual ao que tem do lado esquerdo. Isso porque lambda é constante, é uniforme, distribuição uniforme. Tá? Bom, então eu sei aqui que lambda é a massa total dividido pelo comprimento total, que é L. E o L é... Bom, ele é dado, mas se eu escrever em termos de R, é R vezes π. Tá? Agora, eu tenho que fazer o seguinte. O X de centro de massa é o quê? Eu olho porque figura. Tá? O lado direito é igual ao lado esquerdo. Então, o X de centro de massa está no eixo 0. Ou seja, o centro de massa está no eixo Y. Tá? Então, X do centro de massa é 0 por simetria. Não precisa nem calcular. Só que agora eu preciso calcular o Y do centro de massa. Tá? Mas eu vou calcular o X de centro de massa igual a 0 de qualquer jeito, só para um exercício. Tá? A gente já sabe que é 0, mas eu vou mostrar que é 0. Como? Vem aqui. X de centro de massa vai ser 1 sobre mão integral de x dm sobre aqui a barra. Esse x. Tá? Agora eu venho aqui e eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um pedaço da barra que tem um comprimento dl. Tá? Esse comprimento dl, essa barra está em tal lugar que faz um ângulo θ aqui. Tá? E o comprimento é pequenininho, o dl, então ele vai de θ, que está aqui, até θ mais dθ. De tal maneira que esse ângulo aqui é dθ. Esse ângulo aqui, pequenininho.
aumentando de tamanho, DL, esse ângulo aqui é dθ, o raio é R, tá? Se esse ângulo é dθ, o comprimento de arco, que é dl, de raio R, é R dθ, tá? Vocês sabem casos particulares aqui, quando eu pego dθ e vou variar de 0 a 2π, por exemplo, então o comprimento total fica R vezes 2π. Se eu pego o semicírculo aqui, o comprimento fica R vezes π. E se o ângulo for dθ, o comprimento fica R dθ. Isso é importantíssimo, tá? Isso é uma coisa. Outra, esse dl vai ter uma componente x e vai ter uma componente y, tá? O x é R cosseno θ. Esse ponto aqui. Projeto no eixo x, cosseno fechando o ângulo. Se eu abro o ângulo, projeto no eixo y, y é igual a R seno de θ. Tá? Mas aqui eu quero calcular o x de centro de massa. Então eu quero o x que é R cosseno de θ. Então eu vou substituir o x por R cosseno de θ. dm é lambda dl. Mas dl é R dθ, tá? Então aqui vai ficar R que sai 1 sobre m, que está aqui, R que sai, que é constante, cosseno de θ fica, do dm é lambda R dθ, lambda sai, R sai, o dθ fica porque vai integrar. Então aqui vai ficar cosseno de θ dθ. Da barra eu vou do zero, θ igual a zero, até θ igual a π. 0 até π. Tá? Integral de cosseno de θ, qual é a função que derivando vai dar cosseno de θ? Isso aqui vai dar seno de θ. Substituindo os limites de integração, 0 e π. Seno de π é 0, seno de 0 é 0, portanto essa integral é 0, portanto x do centro de massa igual a 0. Portanto, o centro de massa está num eixo y, conforme a gente esperava. Tá? Então esse é o x do centro de massa. Bom, se eu calculei o x de centro de massa, está tudo ok, eu vou calcular agora o y de centro de massa. Tá? O y de centro de massa é simplesmente eu venho aqui, na fórmula, e eu vou fazer o y de centro de massa, aqui vai ser y, e o y é R seno de θ. Então agora vai ser R seno de θ. Tá? Deixa eu fazer aqui tudo de novo, com paciência. Então é isso. Troquei o x por y, o cosseno por seno. O resto é tudo igual. Então vamos lá. Então isso significa o quê? Y de centro de massa. 1 sobre m está aqui. R seno de θ, o R sai. dm é lambda R dθ. Lambda constante sai. R. Vamos lá. O que sobrou dentro da integral? Seno de θ dθ. Vai de 0 a π. Qual é a derivada que vai dar seno de θ? É menos cosseno de θ. Tá? Derivada de cosseno é menos seno. Então, derivada de menos cosseno é seno. Isso vai de 0 π. Vai dar menos, que está aqui. Cosseno de π é menos 1. Menos cosseno de 0 é 1.
Então, isso aqui vai dar menos 2 menos mais 2. Tá? Então, esse integral aqui, mais 2. 2. Lambda. Quem que é lambda? M sobre L. M sobre L. Mas L é πr. No fim, vamos colocar em função do R aqui, porque essa coordenada aqui é R, né? Fica mais fácil de visualizar aqui. M vai embora com M. Aí eu acho Y de centro de massa. Calma aí. A integral... tá certo. Vai dar... Deixa eu ver se está certo aqui, se não perdi nenhum fator. R vai embora com R também. Vai ficar 2R sobre π. Π é 3,14, né? Então praticamente 2/3 de R, né? 2/3 de R, aqui é R, então pego 1, 2, divido em 3 mais ou menos, né? Um pouquinho menor, porque é 3,14, né? Mas enfim, está em algum lugar aqui, tá? Que é o Y no centro de massa. Tudo bem? Bom, duas observações importantes que eu tiro só fazendo esse exemplo. Primeiro, questão da simetria. Se eu tenho um objeto que tem simetria, né, quer dizer, o objeto tem simetria, a distribuição da massa também, vamos supor, é uniforme, a distribuição de massa tem que ser uniforme, e o objeto tem simetria. Tá? Se for isso, o centro de massa está no centro dessa simetria. Tá? Então, primeira observação, que já terminei, sobre a simetria. Esse objeto tem simetria? Tem. Tem um eixo de simetria aqui, então o centro de massa está nesse eixo aqui. O Y eu tenho que calcular, mas o X do centro de massa é 0, não precisei calcular. Tá? Então, a lambda constante uniforme, tá? Tem que explorar a simetria. Né? Vamos supor que eu tenho uma folha de papel com a massa uniforme, distribuída aqui, sigma uniforme, papel. Como é que eu acho o centro de simetria? É o ponto aqui, que é o cruzamento das diagonais. Tá? O centro de massa está lá, não precisa nem calcular. Tá? Então isso é uma coisa. Outra coisa, que já um sistema com dois objetos deixa claro, né? Mas quando a gente vai para um sistema contínuo, objeto extenso, a gente acha que o centro de massa tem que estar dentro desse objeto extenso. Não é verdade. Tá? O centro de massa pode estar fora do objeto. Por exemplo, nesse caso aqui. Então, quando você for lançar esse objeto aqui, não é um ponto que está no objeto que vai descrever, né? Estou lançando, vai descrever um movimento parabólico. Né? Você vai ter que imaginar esse cara fazendo o movimento e o centro de massa aqui. Tá? E esse cara aqui que ele vai fazer um movimento parabólico, como se toda a massa desse arco estivesse aqui. Tá? Então isso é muito importante também. Pensou em objeto extenso, principalmente, né? Centro de massa, dependendo do formato desse objeto, pode estar fora desse objeto. Tá? Bom, com isso eu termino de falar sobre centro de massa, mas eu vou carregar esse conceito agora para o restante do assunto que eu vou descrever aqui, que eu vou apresentar, que é o movimento de um sistema de partículas. Bom, sistema de partículas, coloquei o nome sistema de partículas, né? Mas pode ser um sistema de corpos, pode ser objetos extensos no meio, mas para facilitar aqui todo o cálculo, eu vou considerar realmente
partículas pontiformes aqui. Eu vou considerar com N partículas. Bom, a gente já viu que o R, vetor posição do centro de massa, é 1 sobre M, somatória de I igual a 1 até M, N, MI, RI. Eu preciso desenhar aqui, né? RI é vetor posição da iésima partícula. Eu tenho N dessas partículas no meu sistema. Tá? E agora vou fazer o seguinte. Isso é uma igualdade. Eu vou derivar dos dois lados. Tá? Se eu fizer isso, derivando dos dois lados, eu vou ter dr, centro de massa, dt. Eu vou pegar as massas, né? São partículas, então a massa é constante. É 1 sobre m, somatória de I igual a 1 até n, derivada da soma, igual a soma de derivada. Então, basicamente, esse ddt vai entrar aqui dentro da somatória. M vai ser constante, então mi, e vai aplicar, então, o ddt no ri. Tá? Bom, dr e dt é VI. Velocidade da iésima partícula. E a derivada da posição do centro de massa em relação ao tempo vai ser a velocidade do centro de massa. Então, a velocidade do centro de massa é 1 sobre m, somatória de I até n, mi, VI. Tá? Só que a gente já viu nesse ciclo que MIVI é PI, momento da iésima partícula. Tá? Então, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar M multiplicando aqui, velocidade do centro de massa é somatória de I igual a 1 até N de PI, da soma dos momentos. Tá? Mas a soma dos momentos no sistema de partículas é o momento total que eu chamei de pesão. Então, esse cara aqui é pesão tot, vetor. Tá? Então, eu achei uma relação que é o seguinte: momento total do sistema de partículas, quer dizer, a soma de todos os momentos que compõem esse sistema, é igual a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Tá? Então, se eu tenho vários objetos girando no meu sistema e a velocidade do centro de massa permanecer parado, a velocidade, quer dizer, o centro de massa permanecer parado, então a velocidade do centro de massa é zero, portanto o momento total aqui é zero. É a mesma coisa de pegar momento de cada um deles, vetor, somar, e no final do dia esse cara é igual a zero. Se esse cara é igual a zero, o centro de massa está com velocidade zero. Tá? Então, essa é uma relação bastante importante. Agora eu vou fazer o seguinte. Então, isso é uma relação importante. Vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui para essa expressão. Velocidade do centro de massa é 1 sobre m, somatória de mi, VI. Tá? E novamente eu vou aplicar ddt dos dois lados. Massa constante, massa total. Tá?
o que eu tenho aqui? ddt de velocidade de centro de massa. Isso aqui é aceleração do centro de massa. Igual 1 sobre mão, somatória de I igual a 1 até N, ddt passa na somatória, soma da derivada da soma, mi é constante, vai ficar dvi dt. dvi dt é a aceleração da iésima partícula. Então fica aí. Tá? E aqui vou passar também m vezes a aceleração do centro de massa é igual somatória de I igual a 1 até N de mi a I. Tá? Mas m vezes AI, antes de escrever isso aqui, eu vou identificar o seguinte: mi vezes AI é a força resultante para cada iésima partícula. É Fi, força sobre iésima partícula. Tá? Então eu tenho uma somatória sobre a força sobre iésima partícula. Tá? Só que essa força, deixa eu apagar aqui agora, essa relação, não, deixar essa relação aqui. Agora, a força sobre iésima partícula tem um sistema, eu estou calculando a somatória de todas as forças, e eu consigo escrever essa somatória aqui, eu não vou precisar mais. Aqui também. Não. Essa somatória de forças aqui, eu consigo escrever de uma maneira geral da seguinte forma. É uma força resultante externa ao sistema mais a força resultante a interna ao sistema. Tá? Bom, então isso é força resultante. Agora, força resultante interna ao sistema, por exemplo, as partículas, todas elas estão carregadas, né? Então, elas vão sofrer interação via Coulomb, que é aquela força coulombiana, entre duas cargas que vocês viram lá no ensino médio. Ou força gravitacional, que massa atrai massa. Mas todas essas forças que são internas, elas são na força do tipo par ação-reação, de tal maneira que eles cancelam 2 a 2. Então, no final do dia, esse cara aqui dá 0. Tá? Então, dessa somatória aqui, eu vou ter só a força resultante externa. Tá? Tá aqui. Agora eu vou pegar essa expressão aqui e eu vou derivar os dois lados. Vai ficar m dv do centro de massa. dt é d dt do momento total. Então, m dv centro de massa dt é m vezes a aceleração do centro de massa, que é ddt de momento total. Mas m vezes a aceleração do centro de massa é igual à força resultante externa ao sistema. Tá? Então eu obtive uma importante relação que valia já quando eu introduzi o momento, que olhe para uma partícula, a força é variação do momento linear em relação ao tempo daquela partícula. Eu estendo esse conceito, né, essa relação, para um sistema de partículas e falando que a força resultante externa é igual à variação temporal do momento total. Mas quem é momento total? Massa vezes velocidade do centro de massa. Tá? E aí tem uma importante aplicação, que é o seguinte: se
força resultante externa foi igual a zero. O que que acontece? dp dt vai ser zero, então P tot vai ser constante. Tá? Mas se P tot é constante, significa que m, velocidade do centro de massa, é constante, e como m é constante, isso implica que velocidade do centro de massa é constante. Tá? E esse conceito, esse resultado, que quanto a força resultante externa é igual a zero, da velocidade do centro de massa ser constante, esse resultado tem inúmeras aplicações, inúmeros problemas que você resolve usando esse resultado aqui. Tá? Eu vou fazer um exercício relativamente simples. Na minha nota original eu tinha colocado um problema mais complicado para resolver, que no fim usa esse conceito aqui, tá? Mas por questão de tempo também, eu mudei a minha nota de aula da versão de hoje que eu coloquei, eu troquei para um problema mais simples. Como a gente tem aí 15 minutos para fazer, esse problema eu faço em 5, 10 minutos, mesmo que eu faça uma explicação, né, mais detalhada aí, que é um problema bem mais simples do que eu tinha resolvido nas notas anteriores, que posso resolver esse problema na quarta-feira que vem. Então hoje eu vou resolver um problema simples, que é exatamente essa aplicação aqui. Uma coisa que é importante quando a gente fala que força resultante externa é dp de variação do momento em relação ao tempo, isso aqui é uma equação vetorial. Então, se for em coordenadas cartesianas, tem componente x com componente x, componente y com y, z com z. Pode ser que a força resultante externa é igual a zero só para uma componente, x, por exemplo. Então, só o momento total na direção x é que se conserva. Na direção y e z, não. Tá? Então tem que sempre lembrar que essa é uma equação vetorial, portanto eu tenho um conjunto de 3 equações. E pode ser que em só uma das equações, P, momento total, só uma componente, se conserve. Exemplo 4. Bom, tem dois patinadores segurando uma barra sem massa, para facilitar aqui o problema. Tá? Então eu tenho aqui M1, M2, M1 65 kg, M2 40 kg e L 10 metros. Tá? O que vai acontecer? Então, na pista de gelo, patinação, né, patins, eles vão, cada um vai puxar a barra. Então vai pegar a barra aqui e vai fazer assim, desse lado, desse lado. Tá? Eles vão se encontrar num ponto. Aí a pergunta é, qual é a distância que esse cara de massa M2 percorre ao final do movimento? Qual é o final do movimento? Quando os dois se encontram. Tá? Bom, a figura está aqui. Massa M1, M2. Existe um centro de massa. Como esse cara M1 tem uma massa maior do que M2,
Então o centro de massa está mais próximo de M1. Tá? Posso colocar origem aqui. Bom, o quanto, para onde a vara se desloca, depende do seguinte. Na hora esses dois caras puxarem, eles sempre puxam o mesmo comprimento ou só que um puxa mais comprimento? Tá? Isso é relevante. Tudo bem? Mas uma coisa é certa. Antes de eu desenhar aqui, a gente está numa situação que força externa resultante, só que a componente X igual a zero. Tá? Não tem atrito entre os patinadores e a pista. Isso implica que P total constante, direção X constante. Isso implica que massa vezes velocidade do centro de massa inicial igual a massa vezes velocidade do centro de massa final, que eu coloco linha. M igual VCM antes igual a VCM depois. Só que eles estão parados aqui. VCM igual a zero. Se VCM igual a zero antes, VCM igual a zero depois. Então o que isso implica? Que o X do centro de massa é X' do centro de massa, portanto, o centro de massa do sistema permanece sempre no mesmo lugar. Se permanece sempre no mesmo lugar, a distância percorrida para esse sujeito aqui, que a gente procura, é essa distância aqui. D. Tá? Bom, vamos supor que eles tenham cada um puxado o mesmo comprimento. Então, centro de massa não sai do lugar, só que a vara vai sair do lugar e vai ficar alguma coisa, vamos supor, alguma coisa assim. Os dois aqui. Ou pode ser a vara pela metade. Se cada um puxar uma metade. Tá? Se você olhar a barra, está na metade da barra. Só que o centro de massa não saiu do lugar. O centro de massa vai estar aqui. Tá? Não depende quem puxou mais. Centro de massa não sai do lugar. Tá? Então é isso. Eu preciso achar essa distância D. Mas eu vou achar o centro de massa primeiro. X de centro de massa é a massa M1. Só que esse cara está na posição origem, então é zero. Mais massa M2. O X desse cara aqui é L, dividido por M1 mais M2. Tá? Fazendo as contas, X do centro de massa vai dar 3,8 metros. Tá? E D, quem que é D? É L, ou, se quiser, X2, que é a posição do cara, de massa M2, menos esse pedaço aqui, que é X de centro de massa. Tá? Então é 10 metros menos 3,8 metros. Portanto, D, a distância procurada, percorrida pelo cara de massa M2, é 6,2 metros. Tá?
Bom, aí o problema pode complicar um pouquinho mais, por exemplo, se a barra tivesse massa. Porque aí importa a posição onde a barra esteja, tá? Porque o centro de massa da barra, quer dizer, a massa da barra vai ser levada em conta, a barra vai ter um centro de massa, e para calcular o centro de massa do sistema, vai ser os dois patinadores mais a barra, tá? Que seria um problema mais complexo. Que é exatamente um problema meio parecido com esse aqui, com um pequeno variante, mas vai ter essas três corpos, que é um problema que eu tinha resolvido originalmente. Acho que eu vou resolver quarta-feira, que é um problema com duas pessoas num barco. O barco tem massa, não tem atrito entre o barco e a água, né, a situação ideal. E as pessoas de massas diferentes, elas trocam de posição. Tá? Aí eu tenho alguns dados e no final eu tenho que achar a massa de uma das pessoas. Qual é o princípio disso tudo para resolver o problema? Que eu apaguei aqui, mas começa com sistema isolado, pelo menos numa determinada direção, nesse caso aqui na direção X. Tá? Então, força resultante externa é zero. Qualquer força que vem aqui na hora de puxar é força interna, ação-reação. Então, a força resultante vai dar zero. O que isso implica? Força resultante externa da direção x igual a zero, momento total na direção x constante. Mas o que é o momento total do sistema? É a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Tá? Nesse caso aqui, inicialmente, a velocidade do centro de massa é igual a zero. Então, depois, a velocidade do centro de massa também tem que ser igual a zero. Se a velocidade do centro de massa é igual a zero, significa que o centro de massa não saiu do lugar. Então as pessoas mexeram, a barra mexeu, mas o centro de massa do sistema permanece no mesmo lugar. Tá? Então, esse resultado, digamos, é o ponto de partida para resolver vários problemas similares a esse aqui. Tá? Bom, então eu fico por aqui na aula de hoje e a gente se vê na próxima quarta-feira. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.